Oi. Bom, vamos dar continuidade agora àquela outra aula, agora de uma forma diferente, de PCR em tempo real, e eu vou falar um pouquinho mais de quantificação. A gente vai voltar naquela questão lá de eficiência, tudo que eu falei, já que vocês viram todo aquele processo, então vamos agora falar um pouco de quantificação. A quantificação, depois que a PCR foi instituída, foi descoberta, sempre queriam usá-la como um caráter quantitativo. Mas o problema de uma PCR, quando a gente pensa numa PCR quantitativa, né, é que ela é endpoint. Uma PCR num tubo, sem ser a PCR em tempo real, que a gente já viu, a gente começou a ver na outra aula a questão de amplificação. Quem amplifica mais rápido tem mais quantidade do que quem amplifica mais tardiamente, com o mesmo sinal. Isso é um problema de uma PCR comum, porque ela é endpoint. Por mais que ela seja, quando a gente coloca, vamos ver, estou com uma dificuldade agora de voltar, acho que aqui eu vou ter que usar o S. Bem, quando a gente pensa numa característica quantitativa, lembre-se, quando a gente tem o nosso tubo de PCR, uma PCR comum, uma PCR convencional, tudo vai acontecer lá nos seus 30 a 40 ciclos, e depois ao final nós vamos pegar isso e vamos colocar isso num gel de agarose. E já aproveitando que eu estou falando aqui, né, você vai submeter, vai colocar isso, tá, em um pocinho desse gel de agarose. Se eu olhar ele de cima, é exatamente isso. Se eu olhar ele de lado, a gente vai ver que esse pocinho está aqui. A gente pode colocar, né, pocinho, pegar um, tá. A gente coloca a amostra aqui dentro. Então, deixa eu deixar isso aqui direto. Opa. Pronto. A gente deixa a amostra aqui dentro. Então é aqui que a gente vai colocar a nossa amostra. Então a gente pega uma pipeta, que é a ponteira, um pipetador, e a gente coloca a nossa amostra ali dentro do pocinho e vai submeter isso a um campo elétrico. Lembrando que, como vocês viram, o DNA ele tem carga negativa, então ele vai correr para o polo positivo. Você coloca isso aqui dentro de uma cuba de eletroforese. Então, olha, a gente está olhando isso daqui. Aqui vai ter um eletrodo, tá? Aqui vai ter um eletrodo negativo. Aqui vai ter um outro eletrodo positivo. E esses eletrodos aqui, a gente vai ligar, né, em uma fonte. Então aqui vai estar o polo positivo, aqui o polo negativo, aqui uma fonte que vai gerar uma diferença de potencial entre esses dois polos. Consequentemente, se aqui é o polo positivo, o DNA vai migrar para cá. Então esse é o princípio da eletroforese, da mobilidade eletroforética. E aí a gente vai verificar que o DNA vai correr nessa direção para o polo positivo. E quanto mais migra, por quê? Então a migração, a gente colocar o quanto que migra, né? Vou colocar em mi aqui, pode ser qualquer coisa aqui, o quanto que o DNA migra e o que está relacionado com a migração. Quanto maior a molécula de DNA, mais difícil é migrar, porque isso aqui é um gel de agarose. Isso aqui é um gel de agarose, tá? É um polissacáride que forma uma malha.
essa malha pode ser mais concentrada ou menos concentrada. Então a migração, de acordo, se você está entrando numa mata muito fechada, você anda mais devagar. Se você entra numa mata aberta, você anda mais rápido. É exatamente isso que o DNA. Então, quanto é diretamente ou inversamente proporcional à concentração de agarose. Então, quanto mais concentrado, menos migra. Então, vai ser a concentração de agarose aqui. Vamos botar aqui do agar, do gel de agar, porque quanto mais concentrado, menos migra. Então, é inversamente proporcional. Normalmente, para um produto de PCR, a gente usa uma concentração de 1,5% de agarose. Só que, para produtos maiores, eu tenho que diminuir essa concentração. E para produtos menores, quando eu quero fazer uma eletroforese com 100 pares de base, por exemplo, eu até aumento essa concentração aqui. Então, mas aí o que a gente vai ver? Durante o produto de PCR, nós vamos esperar os ciclos, tá, para colocar aqui. Outros fatores que interferem nessa migração aqui no endpoint é o tamanho, né? O número de bases, então pares de bases, o tamanho do nosso PCR. Quanto maior, mais migra, ou quanto maior, menos migra? Quanto maior, menos migra. Então aqui está errado, tá? Então pares de base aqui não é aqui. Então, quanto maior o nosso produto de PCR, menos ele vai migrar. Imagina, ele vai ter dificuldade de entrar na malha. Quanto menor, mais vai migrar. Então, ele também é inversamente proporcional. Então, os pares de bases aqui, que é o tamanho, né? O tamanho do nosso, em pares de bases, do nosso DNA. Então, quanto maior, menos vai migrar. Agora, tem outros fatores que interferem nesse processo, que é a carga, a diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo. Agora sim, quanto mais carga, né, vamos pôr em elétrons aqui, vamos significar aqui, quanto maior a carga, maior a diferença de potencial entre o polo positivo, vai puxar mais. Então, consequentemente, vai andar mais. Então, ela é diretamente proporcional. Então, existem grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional, que no fim vão separar os produtos maiores dos menores. E aí a gente sempre coloca o que a gente chama de ladder, de escada em inglês, que são com tamanhos conhecidos. Então, a gente consegue depois determinar o tamanho do nosso produto comparando com esse ladder. Então, se aqui for, por exemplo, o nosso marcador foi de 100 pares de base, e aqui, se coincidir, o nosso vai estar aproximadamente também 100 pares de base. É assim que a gente faz um processo de eletroforese. Então, é um endpoint, a gente espera terminar os ciclos e faz isso. Durante uma PCR, o que acontece é que lá dentro está ocorrendo amplificação como a gente já viu. Só que a gente está levando a temperatura a 94, a 55, a 60, a 94, todo momento, que são os ciclos, que a gente sempre fala. Acontece que a enzima, ela foi programada, evoluiu para ter uma temperatura de 72 graus Celsius, e não mais do que 94. Mas a gente eleva isso aqui a 94 toda hora. Então ela vai ficando um tanto quanto cansada. Existem até enzimas que são mais resistentes e que suportam mais ciclos do que outras. E também, dependendo da quantidade inicial do seu produto, também vai consumindo DNTP, tudo aquilo vai sendo consumido durante o seu processo. Então, na curva de amplificação, ela, apesar de ter uma fase exponencial, ela vai chegar numa fase de platô. Essa é a fase de platô, que ela não vai. Então, e normalmente no ciclo 40, a gente tem essa fase de platô.
Então, por exemplo, que no ciclo 30 aqui, nesse exemplo, poderia estar na mesma coisa. Ou seja, a mesma concentração do nosso produto. Então, quando a gente faz eletroforese. Então, quando a gente quer quantificar, é muito complicado utilizar a PCR comum. Existem técnicas, eu já até publiquei, de comparação, de você tentar parar a PCR antes. Existem várias técnicas, nós não vamos entrar em detalhes com isso, porque elas não são mais utilizadas. Por quê? Quando se tem a PCR em tempo real, tá? Quando se tem a PCR em tempo real, aí sim nós temos um caráter mais quantitativo. Então é só que aquela característica quantitativa era sempre utilizada. Aqui, por exemplo, numa PCR comum, que foi até utilizado, que na verdade não é PCR, desculpem, é o Northern Blotting, né? Que, deixa eu ver se eu consigo. Aí eu não consigo interagir aqui. Deixa eu ver isso aqui, o que é isso? Colocar a canetinha aqui, eu preciso interagir um pouco mais com essa tela aqui para a gente ver. Ainda estou aprendendo. Mas vamos ver aqui, que aqui eu consigo ver a caneta. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando eu fiz um Northern Blotting, na verdade eu queria fazer quantificação de RNA mensageiro, eu simplesmente extraía o meu RNA, fazia uma eletroforese, separava, transferia isso aí para um gel e colocava algo que marcasse só aquele meu gene. Então eu queria comparar o controle com o meu experimento. E aí fazia isso e quantificava essas bandas através de dots. Eu fazia escaneamento disso daí e colocava o número de pixels que tinha cada um desses. E aí eu verificava que o meu gene-alvo que eu queria, que é o do meu experimento, ele estava 10 vezes mais concentrado do que o meu controle. Falando, nossa, que bom, né? Está super expresso. Só que aí eu tenho um controle interno. O que é um controle interno? Isso é sempre utilizado em PCR em tempo real. O controle interno é algo que não vai alterar, em termos de expressão, tanto o seu experimento quanto o seu controle. É o housekeeping também chamado, controle interno. O que é isso? É para eu ter certeza que, quando eu extrair o RNA da minha amostra, ou o DNA da minha amostra, tanto no grupo controle quanto no meu experimento, eu extraí a mesma quantidade. Mas os kits de extração podem variar de um kit para o outro, e um extrai mais do que o outro. Também na hora de fazer o cDNA, pode ser que uma reação foi mais eficiente do que a outra, pela própria concentração de RNA que tinha ali. E aí como é que eu sei isso? Eu uso um controle conhecido, que todas as amostras, teoricamente, têm aquela mesma quantidade por célula. Então, se eu extrair mais, ele vai me dar mais. Só que eu tenho que fazer essa correção. Aqui, por exemplo, ó, quando eu fiz um controle interno, que no caso pode ser a actina, GAPDH, existem vários controles internos, eu verifiquei que ele tinha 2 vezes, o meu experimento tinha 2 vezes mais do que o meu controle. Essa cor aqui tinha 2 vezes mais do que essa. Essa daqui tinha 10 vezes mais do que essa. Então, eu tenho que fazer essa correção, porque teoricamente eu extraí 2 vezes mais esse do que esse. E aí eu faço o quanto que foi aumentado em número de vezes. Fold change, quanto mostrou? Bom, se ele aumentou 10 vezes, se ele tem 10 vezes mais em relação ao meu controle, e esse aqui tem 2 vezes mais, significa que eu extraí 2 vezes mais. Então eu tenho que fazer essa correção. Eu vou dividir por 2. Então, ao final eu vou ter o quê? Que o meu experimento está 5 vezes mais expresso do que no meu controle. Eu fiz essa correção.
Então, quando eu faço essa correção, é exatamente isso aí que eu quero. Aí existem outros métodos, né, que também, vou apagar isso aqui agora, né, que também fazem isso. O ensaio de proteção por ribonuclease, nós não vamos entrar em detalhes disso, porque essas técnicas não são mais utilizadas. Elas não são mais utilizadas. Tá? Então vamos lá. Vou tirar isso aqui. Vamos para o próximo. Bom, quantificação por hibridização in situ. Nós não vamos ter tempo para falar isso, mas também só vou aproveitar que toda vez que vocês ouvirem a palavra hibridização, significa anexação de uma sonda. Por exemplo, aqui nós temos uma sonda, uma sonda que tem esses marcadores aqui. Nada mais é do que a gente montava essa sonda de hibridização. E aí ela era fluorescente. A gente colocava isso aqui fluorescente. A gente montava isso. E quando o nosso alvo, a nossa incógnita, a nossa pergunta era isso daqui. Então a gente fazia hibridização para saber. Então tinha um caráter também de qualidade, se tinha aquela célula, estava tendo aquele gene, ou se não estava tendo, e às vezes até quanto estava tendo daquele gene. Vamos lá, no mouse. Vamos pôr aqui. Aí o que Então, para quantificação, quando eu queria quantificar baseado na PCR, eu podia simplesmente quantificar aquele produto, mas lembrando que nós temos aquele gráfico exponencial. Então, se eu tivesse uma amostra, a amostra A, que ele quisesse comparar com a amostra B e quantificasse aqui, as duas iriam dar o mesmo resultado. Eu ia falar assim, ó, a amostra A está amplificando, a amostra A está amplificando a mesma coisa que B. E não é verdade. Porque hoje eu sei, se ela começou antes é porque ela tinha mais amostra no início do que B. Só que se eu quantificasse ao final, e aí eu poderia fazer outras técnicas como diluições limitadas da amostra, ia fazendo diluições da mesma amostra e vendo até onde amplificava, coamplificação dos padrões de referência interna, eu punha um padrão para saber também, fazia PCR competitivo e depois, com o advento da PCR em tempo real, que isso já faz quase 20 anos já, isso aí, então foi no final do século passado, a gente pode pensar assim, que realmente conseguiram verificar colocar um reagente fluorescente dentro do tubo e verificaram que à medida que iria acontecendo a PCR, ia aumentando a fluorescência, a intensidade de fluorescência, como a gente já mostrou na aula passada. Então, a gente conseguia fazer isso. Quando a gente pensa em concentração, e sabendo que uma fita vira duas, duas vira três, uma fita vira duas, duas vira quatro, quatro vira 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim por diante, isso são os números de ciclos. E aí chegava nos ciclos aqui no final, a gente via que existia aquele platô. Então não adiantava eu comparar a amostra aqui com aqui, que ia dar quase a mesma coisa, que é exatamente esse platô aqui que a gente verifica na nossa amostra. Então, o que se faz com a PCR em tempo real é justamente tentar, e aqui um equipamento de como ele funciona, tá? O equipamento em tempo real, ele vai ter uma fonte de energia, que vai gerar a luz. A luz vai passar em cada tubinho, vamos apagar isso aqui, a luz que vai ser gerada, ela vai passar em cada tubinho. Então aqui, ó,
Então uma placa de 96, lá com cada um dos orifícios, e a luz vai ser emitida dentro de cada tubinho. E ela vai ser medida depois quando volta num detector, que vai detectar aquela fluorescência que eu já falei para o aparelho, para ele emitir determinada fluorescência, para excitar a substância fluorescente que está aqui dentro desse tubinho. Então vai colocar essa substância fluorescente para ele emitir fluorescência e ser detectada pelo aparelho. Então aqui tem um filtro que vai filtrar, deixar esse comprimento de onda naquele comprimento de onda desejado e vai emitir fluorescência em cada orifício da microplaca. Existem outros equipamentos que não trabalham com placa, mas a grande maioria dos equipamentos trabalham com placa de 96 cavidades, e isso tem que ser muito bem calibrado para que a energia em cada tubinho seja igual. Porque não adianta eu dar uma fluorescência maior nesse do que nesse, e depois é lógico que vai ser detectado diferente. Então isso tem que ser muito bem padronizado na nossa amostra. Aqui, só um exemplo daquilo que eu já falei para vocês, tá? De dois, olha lá o Joy que eu mostrei para vocês, ó, que emite uma fluorescência, ele é excitado a 525 e emite um a 555, que vai excitar Tama, que vai emitir a 580, é aquela frete, o princípio do frete que eu já falei para vocês. E isso é aquilo que que é exatamente esse processo aqui, ó, de transferência de energia. Então, quando eles estão separados, a energia isso aqui vai emitir fluorescência. Quando estão juntos, né, a fluorescência desse vai ser transferida para esse. Então, uma sonda que tem o quencher aqui e a substância fluorescente aqui, a substância fluorescente vai ser transmitida por isso aqui. E quando é um dark quencher, aqui o dark, esse dark quencher, ele vai apagar a fluorescência emitida por esse. Só que quando essa substância fluorescente essa sonda for digerida pela TAC polimerase, vai liberar isso aqui vai emitir a fluorescência. Vou botar aqui, tá? Sendo uma substância fluorescente. Então é assim que funciona, só para a gente entender aquilo que eu falei na outra aula, assim de uma outra forma, agora com o gráfico aqui, mostrando para a gente isso daqui. Eu também quero mostrar para vocês agora do caráter quantitativo, tá? Então, quando a gente tem uma PCR em tempo real, a gente tem esse padrão de comportamento aqui, onde a gente vai ter, isso aqui é a curva de amplificação da minha amostra, olha só, ela está seguindo isso daqui, vai até lá, né? Isso aqui é a intensidade de fluorescência, normalmente é dado por delta Rn, né, que é a quantidade de fluorescência emitida. Nós temos os ciclos, então aqui é fluorescência, aqui é cada ciclo, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, ciclo 10, ciclo 15. E o que o equipamento vai medir? Em cada ciclo a intensidade de fluorescência. Então é exatamente isso que ele vai medindo. Ele termina o ciclo 1, mede a fluorescência. No começo vai formar uma linha de base, por quê? Porque tem pouca molécula de DNA, tem pouca fluorescência sendo emitida, essa fluorescência não é suficiente para o equipamento detectar. Estão formando a linha de base. A partir do momento que começa a amplificar, o equipamento já começa a detectar, e aí ele vai vendo que a cada ciclo,
Então a gente vai ter a curva, a fase exponencial e depois a fase de platô da nossa curva aqui. Então dessa forma a gente tem isso. E aí quando a gente coloca várias amostras, o que vai acontecer? Que uma amostra vai começar com mais DNA, isso é uma PCR. PCR amplifica DNA. Você pode ter feito a transição reversa anteriormente, mas o que você vai quantificar é o DNA. Que se veio de um RNA, lógico que você vai quantificar RNA mesmo e pode ser feito para expressão gênica, sim. Mas vamos ver que o equipamento, ele vai medir a intensidade de fluorescência e a gente vai ter o que a gente chama de threshold, que é o limiar, que é a gente que determina, ou o próprio equipamento pode fazer isso automaticamente, mas ele vai colocar isso aqui onde as linhas estão paralelas. Por quê? Porque ele vai me determinar o ciclo de quantificação. O que o equipamento vai me dar é simplesmente que a amostra 1, que é essa azul aqui, para vocês verem o azul, a amostra 1, ela vai atingir o ciclo de amplificação, aquela intensidade de fluorescência, tá, que eu determinei nesse threshold aqui, no ciclo, se a gente pegar aqui, ó, 14.8, por exemplo, ou 15, porque é 14, 15 e 16. Então ele não chegou no 15. Então essa minha amostra aqui deu 14, por exemplo, 16 ou 14,5. Eu não sei, mas ele vai me dar precisamente onde que vai acontecer isso aqui. A minha amostra 2, eu vou ver isso aqui também, ó. Vai estar entre o ciclo 18 e o ciclo 19. Então, por exemplo, pode ser 18.6. Então, o que o equipamento vai me dar, ele vai medir a fluorescência, eu vou determinar o threshold, que é esse limiar aqui, e ele vai dar em qual ciclo a minha amostra atingiu essa intensidade de fluorescência. Então eu vou ter lá, na minha amostra 1, que a minha amostra vai ser 14,16, na minha amostra 2 eu vou ter 18,6, na minha amostra 3, aqui eu vou ter aproximadamente 22, na minha amostra 4 eu vou ter lá 25. É isso daqui que é o CQ, ou CT também utilizado. É mais correto falar o ciclo de quantificação, ou o ciclo onde a sua linha cruza com o threshold. Por isso que vem a palavra CT, onde o threshold, o ciclo que a minha curva de amplificação cruza. Então, agora a gente está vendo um painel de como é um processo de quantificação. E aí a gente vê exatamente isso daqui. A gente vê que tem a fase linear, né, que é a fase onde não chegou naquela intensidade de fluorescência detectável, aqui o ΔRN, o delta que é a diferença entre a linha de base e a intensidade de fluorescência que mede, delta aqui é a diferença. Nós temos o início da fase exponencial, que também eu posso quantificar aqui onde que ele começou. Tem a fase exponencial, a fase logarítmica e a fase do platô. Então essa é a nomenclatura que a gente usa na PCR em tempo real aqui. Tá bem? Depois a gente vai ver que aqui, ó, mesma coisa a gente pode ver aqui. Tá? Mesma coisa, ó, essa amostra aqui, ela amplificou antes dessa. Então essa aqui está mais concentrada, essa aqui está menos concentrada, porque ela amplificou depois. Então esse aqui deu um CT de 23, esse aqui deu um CT de 28.
Consequentemente, aqui tem no CT, um CT menor, tem maior concentração, aqui menor concentração. Quanto maior o CT, menos concentrado é a minha amostra inicial. E ela tem correlação com a minha amostra inicial, tem que ter mesmo. Aí, bem, uma característica que a gente vê, que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. Hoje nós mostramos para vocês dois tipos principais que são utilizados. O primeiro é a sonda, a PCR. A PCR, que vai amplificar e colocar o agente intercalante, que é o Cyber Green. À medida que tem fita dupla, ele vai gerando fluorescência. E nós vimos a sonda Tachmann também, que aí a gente tem a amplificação. À medida que vai digerindo, durante a amplificação que vai digerindo, liberando as substâncias fluorescentes, ela vai emitir fluorescência. Então na sonda Tachmann só vai acumulando fluorescência, acumulando. No Cyber, o que vai acontecer? Todo o ciclo, quando faz 94 graus, deixa de emitir fluorescência. Quando a PCR amplifica a 60 graus, passa a emitir fluorescência. Então, essas fitas, elas vão ficar todas a 60 graus, por exemplo, todas em fita dupla. E aí é que existe a curva de melting, ou curva de dissociação. O que confere especificidade? Fala assim, olha, amplificou é específico. Utilizando a sonda Tachmann, eu vou ter 3 alvos. Imagine, eu tenho o meu DNA, eu tenho o meu primer 1, o primer forward, que ele tem que ser específico para a minha amostra. Eu tenho o meu primer 2, que é o primer reverso. Esse primer 2 tem que ser específico, então isso aqui já vai dar um tamanho certo, que vai me conferir especificidade. E no Tachmann, a gente tem um terceiro reagente, que é a nossa sonda de hidrólise, aqui o agente fluorescente, aqui o quencher, que também tem que estar próximo disso daqui, próximo de um dos primers, para ele ser digerido. Então, isso aqui tem que estar anexado nessa posição, porque se a minha sonda anexar em outro lugar, ela não vai ser digerida pela polimerase, consequentemente não vai gerar fluorescência. Então eu tenho a especificidade conferida pelo meu primer, pela minha sonda e pelo meu segundo primer. Então são 3 moléculas que me conferem especificidade. E o que me confere especificidade no Cyber? O Cyber Green já tem especificidade semelhante à PCR, porque numa PCR convencional, o que vai me conferir especificidade vai ser o meu primer. Só que depois, como eu mostrei para vocês, eu vou fazer uma eletroforese, né, desses produtos de PCR, que por exemplo, daqui a aqui, ele tem 200 pares de bases. Com o meu marcador lá na minha eletroforese, se aqui é um marcador de 100, esse aqui tem 100, esse aqui tem 200. A minha banda tem que estar aqui. O que me vai falar que a minha banda é específica é que ela amplificou 200 pares de base no meu gel de agarose. Porque eu sei, quando eu desenhei os primers, que o produto a ser amplificado ficaria com 200 pares de base. Como na PCR em tempo real eu não faço gel para saber o tamanho, então ao final do meu ciclo de amplificação, quando eu uso o Cyber, eu tenho que fazer uma curva de dissociação.
Ou seja, terminou lá os meus 40 ciclos, 94, 60, 94, 60, 94, 60. Eu fui medindo a fluorescência sempre ao final dos 60 graus. 60 graus é onde gerava era gerada a minha fita dupla. O equipamento media a fluorescência aqui. Terminou lá os 40, 45 ciclos, acabou a minha reação. Como é que eu sei que o que foi amplificado foi efetivamente o meu produto, ou o primer se anexou em algum outro lugar e amplificou algo inespecífico? Que no caso de uma PCR comum, eu poderia ver aqui bandas inespecíficas, tá? Tinha minha banda lá, lembra do nosso golfinho lá? Eu vi o meu golfinho, mas vi lixo. Então, ele amplificou bandas inespecíficas. Na PCR comum eu faço uma eletroforese para isso. Agora, numa PCR em tempo real com o CyberGreen, eu tenho que fazer minha curva de melting. O que eu faço? Eu mando o equipamento começar a aumentar a temperatura gradativamente lá dentro do meu tubo. Então ele vai passar de 60 para 61, 62. Na verdade ele faz isso de 0,1 em 0,1 grau. Então ele faz 60,1 e lê, 60,2 e lê. Vai lendo a fluorescência à medida que vai aumentando essa temperatura. O que vai acontecendo quando você vai aumentando a temperatura? Você vai dando energia, as ligações de hidrogênio começam a se desfazer. Quando as ligações de hidrogênio começam a se desfazer, por exemplo, aqui está feita, aqui já não está, porque eu gerei energia aqui. Quando essas fitas começam a se desfazer, o CyberGreen também, que está lá intercalado, ele deixa de emitir fluorescência, ele se solta. Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura, essas fitas vão abrindo, vão liberando o Cyber que estava aqui, ela vai deixando de emitir fluorescência. Então, aqui o equipamento está medindo fluorescência, até um ponto que vai chegar numa temperatura onde as fitas estão totalmente abertas e não tem emissão de fluorescência nenhuma, porque o CyberGreen está solto. Então eu tenho 0 de fluorescência a uma temperatura alta, e eu tenho 100% de fluorescência numa temperatura baixa de 76, por exemplo, ou 60 graus. Então o equipamento faz isso, e ele vai me determinar em qual ponto, porque ele já sabe qual é o 0, que é o final, e ele sabe qual que é o 100, que é o começo da fluorescência. Ele vai me dar qual temperatura que efetivamente 50% das bases estão separadas, ou seja, 50% da intensidade de fluorescência. Isso é uma curva de melting. Quando a gente olha a determinação de uma curva, então, vamos lá, uma curva de melting aqui, é exatamente isso, ó, tá? Ela faz tem esse comportamento aqui, aqui vai ser 50%, e aí depois o próprio equipamento faz, ele deriva isso daqui para me dar 50%, me dá um pico. Então eu vou ver se a minha curva tiver um único pico, e o pico der 78 graus, por exemplo, graus Celsius, e for coincidente com a minha amostra padrão, e eu já conheço isso, quando eu jogo o meu produto de PCR lá naquele óleo bucal que eu mostrei para vocês, tá? É lógico que aquilo lá pode ter interferência de sal, um monte de coisa, mas vai dar próximo daquilo, porque o melting também, né, a ligação de hidrogênio, se eu tiver mais sal ou menos sal, dependendo do pH, essa ligação vai ser mais forte ou menos forte. Então, consequentemente, a energia que eu vou determinar para soltar também vai ser diferente. Por isso que eu sempre coloco uma amostra padrão, que eu vou verificar na minha curva de melting se ela vai coincidir.
Se a minha amostra padrão for essa aqui e a minha amostra teste for essa daqui, ela coincidiu. Se na minha amostra teste eu tenho uma situação dessa aqui, por exemplo, tá? O que aconteceu? Eu amplifiquei algo inespecífico. É como se eu tivesse uma banda que eu quero, o meu padrão está aqui, a minha amostra está aqui, positiva, e se eu tivesse uma outra amostra que tinha dado aqui, por exemplo, ou aqui, no caso aqui, uma temperatura mais baixa, é um produto menor ou com menor concentração de 6G. Então o que determina o melting é o tamanho do produto e a concentração de 6G. Quanto mais 6G, mais energia eu vou ter que dar. Então, consequentemente, a temperatura tem que ser, de melting vai ser maior. Quanto menos 6G, vai ser menor. Então, é assim que eu determino, é isso que funciona a curva de melting da minha reação. Tá bem, pessoal? Bom, aqui é só mostrar aqui para vocês uma PCR comum com vários alvos, com diferentes tamanhos, mostrando que alguns produtos até se parecem em termos de tamanho, só que elas vão ter curvas de melting diferentes, temperaturas de melting diferentes. Então aqui, por exemplo, essa amostra aqui tem essa temperatura de melting aqui. Essa outra amostra aqui tem essa temperatura de melting. Então, olha só, várias amostras com alvos diferentes, vários genes sendo amplificados aqui, mostrando várias curvas de melting diferentes. E é isso que a gente determina. O que confere especificidade no Cyber é essa nossa curva de melting. Vamos para o próximo. Então agora vamos na característica, voltando novamente numa curva de amplificação típica. Aqui, por exemplo, alguns equipamentos fazem uma linear, então eles determinam o CT logo no início aqui, por exemplo, CT15, CT17, tá? Aqui CT25. Então, e aí ele vai determinar, né, em qual ciclo começou a amplificação. Ou, isso aqui, o threshold está aqui, ó, aqui o threshold. Se eu colocar o threshold aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu CT vai ser maior nessa amostra, só que a diferença vai ser a mesma, né? Antes que era aqui, a segunda amostra estava aqui. Aí a primeira amostra passou daqui para cá porque eu pus o meu threshold aqui. O seu threshold pode ser em qualquer ponto da fase exponencial, onde as curvas estão paralelas. Porque se eu botar aqui, a diferença entre esse e esse vai ser a mesma. E é isso que me interessa para a quantificação. A diferença de ciclo de amplificação entre duas amostras. É só isso que o meu equipamento vai dar. Ele vai dar a intensidade de fluorescência. Lógico. Então, é isso que depois eu vou usar na minha quantificação. E aí, quando eu usar, um pouquinho menos aqui, aqui, ó, só comparando as químicas, tá? O Cyber, que é o mais utilizado, mas pode ser Eva Green, outros agentes intercalantes. Eu vou precisar de 2 primers, quem vai me conferir a especificidade é o 2 primers. Eu posso fazer multiplex. O que é o multiplex? Fazer 2 alvos ao mesmo tempo? Normalmente não, mas hoje até é possível com um alvo que tem uma curva de melting diferente do outro alvo que tem uma outra curva de melting. Eu consigo separar esse alvo desse alvo. Hoje é até possível fazer isso. Uma sonda específica é necessária? Não.
Tá? Depois eu vou falar para vocês de discriminação alélica, por enquanto não. Quando você faz a sonda de hibridização, tá? Que é, na verdade, a sonda de hidrólise, eu vou precisar de 2 primers e uma sonda específica. Eu posso fazer multiplex? Sim, porque eu posso marcar posso ter um produto de PCR aqui, com um primer aqui, outro primer aqui, e a minha sonda marcada com CI5, por exemplo, com um agente fluorescente, que vai me dar, lembrem que hoje o CI5 ele me dá uma curva com um comprimento de onda bem maior, e faço um outro PCR com uma sonda com FAN. O FAN vai me dar um outro comprimento de onda. Então, se eu medir aqui e medir aqui, o meu equipamento vai conseguir separar o quanto de CI5 está sendo emitido e o quanto de FAN, que é outra substância fluorescente, está sendo emitido. Então, quando eu falo de capacidade multiplex, é isso que eu falo. Estou falando que eu tenho sondas marcadas com substâncias fluorescentes diferentes e o meu equipamento, eu falo para ele, eu estou trabalhando com, quero que você meça FAN e quero que você meça CI5 na minha amostra. Vamos lá. Aqui é um roteiro, a gente usa aqui. Então eu fiz o isolamento do meu RNA, fiz a síntese do meu RNA, e quando eu faço isso para vários alvos, eu utilizo o Random Primer para amplificar tudo. Vou fazer a aquisição dos meus dados, ou seja, vou pegar os dados de fluorescência, depois ele vai me ajustar a linha de base, depois ele vai, alguns equipamentos ainda, ele vai normalizar com o ROX. O ROX é uma substância fluorescente que ele vai medir também. Imagine 3 tubos e alguma coisa aconteceu que esse aqui foi um pouquinho menos de volume. Consequentemente, se todos estiverem com ROX, a fluorescência desse ROX aqui vai ser menor. Depois ele vai compensar isso. Ele vai pegar a fluorescência do meu alvo, do meu FAN aqui, por exemplo, e vai aumentar um pouquinho nessa amostra. Isso que é o que eu chamo de normalizar com uma referência passiva, uma referência fluorescente, que normalmente é o ROX. Tá bem? Vou gerar, né, o meu threshold, vou ter o ciclo, determinar o meu ciclo, vou verificar as minhas replicatas, porque normalmente a gente põe duplicata ou triplicata, que é melhor. Normalmente a gente faz para quantificar, a gente põe triplicata, e que todas a gente espera que amplifiquem no mesmo padrão, com o mesmo CT, para a gente ver assim, olha, a reprodutibilidade está boa, eu pipetei certinho, está tudo bom. Então minhas 3 amostras têm que dar muito próximo o mesmo CT. Então é isso que faz, tá? E aí eu vou ter os meus dados de fluorescência, tá? E aí eu posso normalizar. Eu fiz um alvo, quero normalizar com a beta-actina. Eu vou normalizar o que eu corri o meu gene, por exemplo, do TNF, eu quero quantificar TNF, o fator de necrose tumoral, e normalizei com beta-actina. Então eu vou ter os meus dados normalizados. E aí sim eu vou ter a minha análise de dados. Então esse é o pipeline, na verdade, essa é a logística de como fazer uma quantificação. Tudo isso eu tenho que prestar atenção. E aí eu vou ver replicatas biológicas que eu fiz, tá? Para depois, ao final, com certeza, fazer a minha análise estatística. E para fazer a análise estatística, e aí que tem a nossa aplicações mais comuns da PCR em tempo real, é a quantificação relativa ou absoluta.
relativo, ou seja, em relação a alguma coisa. Eu sou bonito ou eu sou feio? Depende do padrão de referência. Tá? Para algumas pessoas, para minha mãe, por exemplo, eu sou maravilhoso. Tá? Mas se eu pegar, por exemplo, alguém de uma tribo pigmeu, tá? O padrão de beleza é diferente. Então eu vou ser feio. Eu sou rico ou sou pobre? Depende. Com quem eu relativizo? Eu sou milionário se eu pegar um refugiado da Síria, que mal tem documento. Ele não tem absolutamente nada. Eu sou milionário. Agora, se eu me comparar com Bill Gates, com certeza eu sou muito pobre. Então é a mesma coisa. Quantificação relativa, você vai quantificar em relação a alguma coisa, que a gente vai falar. A PCR em tempo real, ela pode ser absoluta também. Só que aí, para quantificar absolutamente, eu tenho que ter um controle, que eu sei o quanto tem. Se eu tenho 100 reais, se eu tenho 200 reais, se eu tenho 300 reais. Então eu faço uma curva com isso. E aí ele vai me dar um CT, que eu vou falar assim, olha, você tem R$ 256,30. Por quê? Porque quando eu fiz a minha curva, eu coloquei lá 300 reais, 200 reais, 100 reais. E vai me dar, e esse valor, e essa quantidade de dinheiro, ia me dar uma intensidade de fluorescência, que ia me dar um ciclo. Aqui no ciclo 8, aqui no ciclo 15, aqui no ciclo 26, por exemplo. O que eu vou ter? Só esses valores. Só que aqui eu sabia que tinha 300 reais, aqui eu já conhecia que tinha 200 reais, aqui eu sabia que conhecia que tinha 80 reais, por exemplo. E aí quando eu pego a amostra do meu bolso, coloco lá no PCR em tempo real, ele vai me amplificar o que eu tenho no meu bolso. Eu extraí o que eu tenho no meu bolso, fui lá, botei na máquina, ele me deu uma intensidade de fluorescência, a intensidade de fluorescência minha deu aqui, tá? E aí eu tinha outros padrões, eu tinha lá os 10 reais também, e aí o meu ponto deu aqui, falando que eu tinha R$1,20. Opa, R$1,20 eu já consigo nada, comprar bala apenas, que eu penso em comprar, saudade do plano real no começo, que com R$1 a gente comprava uma cerveja, que maravilha, que era aquilo. Então, quando eu falo de quantificação absoluta, eu tenho que ter um padrão conhecido para fazer uma curva e, a partir daquilo, um padrão que eu sei a concentração do meu alvo. O relativo, não, eu não preciso, eu estou comparando duas coisas. Eu vou falar o quanto que esse aqui tem a mais que aquele. Eu posso falar que esse aqui tem 10 vezes mais. A amostra A tem 10 vezes mais do que a amostra B. Não importa. Se eu estou comparando Bill Gates com George Soros, esse aqui tem 10 bilhões de dólares, esse aqui tem 100 bilhões de dólares. Ou ao contrário, esse aqui tem 10 bilhões. Eu estou me comparando, eu tenho R$1,20, aqui eu sou o B, tenho R$1,20. O A tem 12 reais, então ele tem 10 vezes. Mas eu não quero saber isso, eu quero comparar A com B. O que me interessa é que aqui tem 10 vezes mais. Isso o relativo é muito utilizado quando eu faço experimentos onde eu quero comparar grupos. Eu tenho o meu grupo controle e o meu grupo experimental. Não me importa que ele tenha 10, 20 ou 30. O importa é que esse aqui tem 10, que é o meu controle, o outro tem 50. Significa que esse aqui tem 5 vezes mais do que esse. No meu outro grupo vai ter 100. Então vai ter 10 vezes mais do que esse.
E comparando os grupos, se esse tem 50, esse tem 100, esse tem 2 vezes mais do que esse. E esse valor eu que coloquei aleatoriamente, 100, 10, 1. Por isso que é relativo. Aplicações comuns da PCR. Eu também posso fazer validação de resultados de microarray. Microarray nada mais é do que hibridização, que vai me semi-quantificar. Vai me falar, ó, ele vai quantificar muitos genes ao mesmo tempo, mas ele vai me dar uma semi-quantificação. Ele só vai me indicar, ó, esse está mais expresso do que esse. E aí eu quero saber o quanto efetivamente eu seleciono aqueles genes e faço o PCR em tempo real. Quantificar vírus, muito utilizado, PCR em tempo real. Hoje na rotina se faz para HIV, HCV, hepatite C, HIV. É fundamental quantificar o vírus na amostra do paciente para saber se o tratamento está sendo eficaz ou não. Se usa PCR em tempo real. Ainda existem várias técnicas que a gente identifica mutações, inserções, deleções, por exemplo, utilizando uma combinação de primers, SNPs, né? Ou seja, mutações de um multinucleotídeo, também a PCR em tempo real, também pode substituir os... Está aqui os SNPs aqui. A PCR em tempo real, ela pode substituir o sequenciamento, né? Genotipagem, diagnóstico. Eu quero identificar uma amostra. E a vantagem da PCR em tempo real, além disso, é que a PCR em tempo real, ela tem, normalmente, 100 vezes, 2 logs de base 10, maior sensibilidade analítica que a PCR comum. Significa que o quê? Que a PCR comum, se ela consegue detectar 300 cópias na minha amostra, a PCR em tempo real pode detectar até 3 cópias. Vários experimentos conseguem detectar, desde que a cópia esteja lá, uma única cópia do meu alvo, é possível resultar positivamente numa PCR em tempo real. Então, em termos de diagnóstico, em termos de sensibilidade analítica, ela é muito utilizada, a PCR em tempo real. E isso aqui, tá? A quantificação, como eu disse, quantificação absoluta determina a quantidade absoluta daquela sequência alvo. Eu preciso de uma curva padrão. Normalmente a curva padrão, quando eu quero quantificar DNA, eu faço um plasmídio contendo minha sequência de DNA. Quando eu quero quantificar RNA, eu coloco num plasmídio que tem o promotor, normalmente o promotor T7. Eu faço transcrição in vitro, quantifico num fluorímetro, eu já mostrei esse equipamento para vocês, quantifico isso num fluorímetro, sei o quanto que tem aquilo ali, sei o tamanho, sei a sequência, sei a massa molar, eu sei quantas cópias eu tenho por microlitro. Porque sabendo a massa molar, 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho meio mol, eu vou ter 3,02 vezes 6 elevado a 23. Então, a metade disso daí. Então, na verdade, assim que é feito o padrão absoluto, eu tenho que ter algo conhecido. Normalmente a gente faz plasmídio, a gente faz RNA transcrito in vitro, ou eu tenho uma amostra de bactéria que eu quantifiquei ela por unidade formadora de colônia, eu sei que ali tem 10 a sexta bactéria, o outro tubo tem 10 a quinta, o outro tubo tem 10 a quarta, então eu posso utilizar isso como padrão. Eu fiz uma quantificação viral em unidade formadora de placas, ou DICT50, é um padrão conhecido, então você quantifica absolutamente, e o seu resultado é em número de cópias por microlitro. Então quando eu faço isso
para hepatite C, que é fundamental, o meu resultado vai ser quantas cópias do RNA viral eu tenho por ml de plasma do paciente. Isso é uma quantificação relativa. Bem? Então sempre uma quantificação absoluta. E quando eu faço uma quantificação relativa, tá? É uma comparação entre uma amostra. Então eu quero comparar A com B. Quero comparar o meu grupo controle com o meu grupo tratado. E normalmente a gente faz uma amostra relativa. Se essa aqui deu 100, essa aqui deu 20 e essa aqui deu 10, o que eu vou? Vou comparar isso aqui com o meu relativo. Então o que eu vou falar? Isso aqui tem 10 vezes menos. Eu comparo o meu tratado com esse aqui, porque esse aqui é o meu padrão relativo. Eu tenho 5 vezes menos. Então, consequentemente, né, se aqui eu tenho 10 vezes menos, aqui eu tenho 5 vezes menos, consequentemente, eu vou ter o quê? Que aqui eu tenho 2 vezes menos no controle em relação ao tratado. Então é isso que... Porque eu que falei que tinha 100 aqui. Se isso aqui poderia ser 10. Se isso aqui fosse 10, isso aqui ia dar 2. Isso aqui ia dar 1. Continua tendo 2 vezes. Se eu falar que isso aqui é 1000, tá? Isso aqui vai dar 200, isso aqui vai dar 100. Eu que determino quanto tem aqui. Porque eu não sei o quanto tem. Eu chutei um valor. Normalmente a gente chuta 100, ou 1000, ou 10, ou 1. Porque é mais fácil falar 10, 1, 100. E não importa o quanto, isso aqui não é um número absoluto, é um número relativo. E o que eu vou usar? Eu falo isso aqui, ó. Eu sei que aqui tem 2 vezes mais. Então, o meu tratamento gerou 2 vezes mais expressão daquele gene do que o meu controle. Consequentemente, é isso que eu tenho de relativo. Tá? E também pode ser utilizado uma curva padrão, etc. O último ponto que eu quero falar para vocês nessa aula é a eficiência da amplificação. Lembrando que também temos que ter um padrão de referência interno para saber se eu extrair mais ou extrair menos e normalizar. Lembra daquela nossa logística de PCR? Então, com isso a gente tem que ter esse processo aqui. Outro ponto fundamental que eu quero falar para vocês é a eficiência. A eficiência da minha reação. A eficiência nada mais é do que 1 vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16, que vira 32. Ou seja, está ficando 100% de eficiência. Porque cada ciclo, uma fita de DNA vai virar 2 fitas, que vai virar 4 fitas de DNA de fita dupla e assim por diante. A reação de PCR. Só que nem sempre vai acontecer isso aí. Uma reação 100% eficiente, nós vamos ter isso aqui, ó. Ao final de 30 ciclos, uma cópia vai gerar 1.073 bilhões daquele nosso produto. Só que dentro do tubo de PCR, tudo interfere. O DNA que você coloca, né, a enzima, tudo aquilo, o primer, se ele vai anexar ou não, a concentração de CIG do produto, o quanto que ele se dissocia se tiver muito CIG, se eu tiver que colocar um glicerol ou outro cofator, se eu tiver que colocar DMSO na minha amostra, tudo isso vai interferir na minha eficiência. Então uma amostra com 100% de eficiência, e não é raro a gente ter uma PCR com 90% de eficiência ou 80% de eficiência. Significa que 1 vira 2, 2 vira 4, mas na hora de virar 8 virou 7.
Na hora de virar 14, virou 13. Porque não está sendo eficiente. Isso que é uma não eficiência. E ao final de 30 ciclos, olha só, esse tem 1 bilhão, esse tem 230 mil. Se eu dividir isso por isso aqui e não considerar eficiência, eu vou falar, se eu usar um primer para o meu normalizador aqui, para o meu alvo aqui, com esse tipo de eficiência, eu vou falar, eu vou corrigir uma coisa e vou falar muitas vezes que ele está 4 vezes menos expresso. E não é verdade. Então vamos lembrar que a eficiência de 90%, aqui vai ser 2 elevado ao número de ciclos. 2 elevado a 2 dá 4, 2 e assim por diante. Aqui vai ser 1,9 elevado ao número de ciclos. Aqui 1,8 elevado ao número de ciclos. Tá? Para saber a eficiência. Então se eu pegar 1,7 elevado a 17, que é isso daqui, ó, eu vou ter 8.272. Se eu pegar 1,9 elevado a 17, eu vou ter 54.804. Então a eficiência ela é muito importante no processo de quantificação. Por isso que existem métodos que levam em consideração essa eficiência. E tem que levar em consideração essa eficiência. O método que leva em consideração essa eficiência, tá aqui, ó. Quando a gente olha aqui, e normalmente quando a gente quer fazer uma curva padrão para saber a eficiência, a gente pega a nossa amostra e vai diluindo. Dilui 1 para 2, 1 para 4, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000. Aqui no caso foi diluído 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000. Então aqui, ó, o log 7, log 7, 6, 5, 4, tá? E assim por diante. Então dessa forma a gente determina uma curva K padrão, determina uma y é igual a ax mais b, aqui o x é o slope, aqui é o quanto que isso intercepta lá no eixo y, que no caso aqui vai dar, se eu continuar aqui, vai dar 39, que é esse valor aqui. E com esse valor de slope, eu consigo aplicar uma fórmula e determinar que a minha reação foi 93,5% eficiente. Tá bem? Então, aí os métodos que a gente tem de determinação eu sempre recomendo utilizar métodos que levam em consideração a eficiência. Se eu usar isso aqui, por exemplo, eu não estou elevando, eu estou falando que a minha amostra é 100% eficiente, o meu alvo também. Aqui é quando eu comparo um gene normalizador. Um é o ΔCT do meu alvo, aqui é o ΔCT. Agora, todos esses aqui, ó, são técnicas que já usam, eu gosto muito dessa variação aqui, o uso da curva padrão, porque ele leva em consideração a eficiência na hora de quantificar. Tá bem? Então é por isso que eu gosto muito desse método, é um dos métodos que eu mais uso, tá? Que gravem esse daqui, que é do PFAF, do Claycast Research, 2001, 29 de 2002 até 2007. Tá bem? Ele é um método que leva em consideração a eficiência e com o método da curva padrão. Bem, eu acho que com isso a gente conseguiu ter mais informação a respeito de PCR em tempo real, que é uma técnica muito utilizada mesmo, e vocês têm que aprender a respeito dela. Mais uma vez, obrigado por assistirem e até mais.